Boa tarde, mamães. Boa tarde, pessoal. Estou falando aqui para o Instagram, para o YouTube e para o Facebook, tá? Então, eu vou estar olhando para o meu computador e, ao mesmo tempo, eu paro para falar com vocês do Instagram, ok? Então, vamos lá, vamos começar a live de hoje, né? Então, sejam bem-vindas à live Criança Pix. Eu sou Glauce Monteiro, terapeuta das práticas integrativas na infância e ajudo as mamães a reduzirem as enfermidades que atrapalham o sono das crianças através das práticas integrativas, trazendo mais saúde, equilíbrio emocional e qualidade de vida para toda a família. O tema de hoje é o seguinte: as emoções da mãe versus as enfermidades da criança. Será que existe uma relação entre as emoções da mãe e as enfermidades da criança? É exatamente isso que eu vou ensinar para vocês aqui hoje e tenho certeza que muitas mães vão ficar surpresas com as informações que eu trouxe para vocês hoje aqui. Então, vamos lá. Tem alguma mãe aí que o filho ou filha esteja sofrendo atualmente com alguma enfermidade, como cólicas, gases ou refluxo? Diz aí para mim. Hein, mamãe? Podem escrever aí, tá? Que eu vou responder ao longo da live, tá? Tem alguma mãe com crianças com alguma enfermidade, como cólicas, gases ou refluxo? Tá? Vão escrevendo aí para mim, que eu vou respondendo qualquer pergunta ao longo da live, ok? Então, quais são estas enfermidades, né? E eu quero que vocês me digam, tá? Uma coisa, vocês são muito preocupadas? Estão sempre com a mente muito cheia? Ou vocês guardam algum tipo de amargura aí no coração? Tá? Então, me digam isso também, tá? Ou ainda, né, você alimenta algum sentimento obsessivo por alguma coisa ou por alguém? Então, gente, se alguém aí respondeu que sim, mesmo que mentalmente, saiba que as suas emoções podem estar relacionadas a alguns problemas, né, gastrointestinais da sua criança, tá? Podem ser problemas como cólicas, refluxos, gases, prisão de ventre, entre outras enfermidades gastrointestinais. Para você poder entender melhor como funciona essa relação entre as emoções, né, e as enfermidades do seu bebê, eu preciso te explicar uma coisa, tá? Então, vamos lá. Nós sempre ouvimos, né, que prevenir é melhor que remediar. Mas, na maioria das vezes, o que acontece é o contrário, né? Com essa pandemia, nós vimos muitas pessoas mudarem seus hábitos alimentares, né? Seus hábitos de vida alimentares e de exercícios físicos, né? Em prol da prevenção mesmo, né? Então, muita gente que não se preocupava em prevenir começou a tomar algumas vitaminas e a fazer mais exercícios, né? Exercícios físicos para melhorar a imunidade e prevenir também, né? Esse é um ótimo começo, mas existem outros fatores com os quais, né, as pessoas precisam se atentar para prevenirem algumas doenças. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Responder o Instagram. Refluxo, sim, sim. Eu e minha bebê com gases, aí, ó, o emocional envolvido aí, tá? Refluxo. Minha filha tem refluxo. Cólicas. Meu filho tem 3 semanas e sofre de cólicas e gases, não dorme à noite, o que fazer? Tá? Às vezes fico com medo e bate o desespero. Com certeza, né, Sheila? Com certeza. Eu vou te explicar, tá? A gente vai fazer uma masterclass no dia 26, às 8 horas da noite, onde eu vou explicar com 3 práticas integrativas, onde a mãe pode atuar para estar amenizando esses desconfortos da criança.
tá? Minha filha tem 3 meses e sofre com refluxo, né? E você tem problema de ansiedade, né, Verônica? Pois é. É o emocional da mãe envolvido aí no problema do bebê. Tá? Então, vamos continuar aqui. Tá? Então, nesta live, eu vou falar de coisas, né, que poderá ajudar as mães a prevenirem as doenças nos seus filhos. Tá? Então, convido vocês a ficarem comigo até o final, que eu vou explicar tudo bonitinho, tintim por tintim. E você vai sair daqui com informações que vão ajudar muito a melhorar a saúde da sua criança, tá? Então, vamos partir, então, da afirmação que prevenir é melhor que remediar. Mas essa frase é muito ampla e talvez por isso seja tão difícil colocá-la em prática, né? Mas depois dessa live, eu tenho certeza que ficará bem mais fácil para as mamães conseguirem tomar algumas atitudes, né, que serão capazes de realmente prevenir algumas enfermidades nas suas crianças. Não estou dizendo, né, que passarei uma fórmula que fará com que as mães evitem todas as doenças dos filhos e que eles nunca ficarão doentes. Não é isso, tá, gente? O que eu vou fazer aqui é mostrar para as mães quais são os fatores que levam a criança a adoecer segundo a medicina tradicional chinesa. E o conhecimento desses fatores poderá ajudar a mãe a fazer algumas escolhas para evitar certas enfermidades na saúde da criança dela. Tá? Então, depois de conhecer os 3 principais fatores que adoecem, segundo a medicina tradicional chinesa, a mãe vai poder mudar hábitos e atitudes no seu dia a dia que terão impacto direto na saúde da criança. E ao mudar esses hábitos e atitudes, ela estará atuando na raiz de alguns problemas, tá? Evitando que certas enfermidades se desenvolvam. Como eu disse, existe uma variedade enorme de enfermidades. Devido a isso, é comum que as mães, né, me questionem como é possível saber o que fazer para evitar essas enfermidades. Mais alguém aqui? Alguma pergunta? Não, podem colocar as perguntas aí, tá, pessoal, que eu vou respondendo ao longo da live. Então, vou dar continuidade aqui, tá? Então, o que eu vou ensinar aqui é como prevenir as doenças a partir do conhecimento desses 3 fatores, tá? Porque quando a mãe conseguir identificar a existência de alguns desses fatores no seu dia a dia, ela poderá tomar as atitudes necessárias para atuar sobre os fatores que identificar, né? E desta forma, prevenir o desenvolvimento de algumas enfermidades nas crianças. São três fatores, né? Bem distintos. E é mais fácil atuar sobre uns do que em outros, tá? Mas só de saber identificar esses fatores já vai fazer muita diferença na vida das mães, tá? O primeiro fator, que é o mais difícil de se atuar para prevenir as enfermidades, principalmente as enfermidades que atrapalham o sono da criança, né? É o chamado fator externo. Na verdade, são os fatores externos, tá? Então, eles são os ventos naturais, né? Ou seja, que vêm da natureza, né? Como os fatores climáticos, tá? Os vírus e as bactérias também, tá? São essas condições às quais o nosso organismo está exposto, tá? A algo que vem de fora para dentro, né? Então, as enfermidades que são causadas por mudanças climáticas, como, por exemplo, a exposição do vento, ao frio, ao calor, né? Tempo seco e umidade, são enfermidades provenientes dos fatores externos, tá? Nós não temos como controlar o tempo, né, gente? Mas temos como nos adaptar a cada uma dessas situações e prevenir, até certo ponto, né? Que esses fatores provoquem enfermidades nas crianças. Eu falo assim, até certo ponto, porque mesmo com algumas precauções, né,
não é 100% garantido que as enfermidades serão evitadas, né? Isso também vai depender de como está a imunidade da criança quando ela é exposta a esses fatores, tá? Então, o adoecimento por causa dos fatores externos é uma forma bem conhecida. Inclusive, nossas avós, né, já costumavam dizer para tomar cuidado com o vento frio, mesmo sem nunca ela ter ouvido falar em medicina tradicional chinesa, né? Então, os vírus e as bactérias também são fatores externos responsáveis pelo surgimento das enfermidades. As famosas viroses, né, que são tão comuns na infância, são exemplos de enfermidades causadas por fatores externos, né? Ou seja, são situações externas ao nosso organismo, né, que após entrarmos em contato com elas, podemos desenvolver as enfermidades. Então, gente, é por causa dos fatores externos que as mamães precisam proteger bem as crianças, né? Principalmente os bebês, colocando meias, luvinhas e toucas. Também tem que evitar o sereno, né? Aquele sereninho da tarde para a noite, né? Como aprendemos com os mais velhos, né? Nossos pais, nossos avós. Assim como manter uma boa higiene e evitar contato com outras pessoas doentes, né? Para evitar os contágios de viroses, né? Então, embora os fatores externos sejam os mais conhecidos na nossa cultura, existem outros dois fatores que levam ao adoecimento, né? Então, atenção, mamães, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Um fator importantíssimo que leva ao desenvolvimento de enfermidades em você e na sua criança é o seu estado emocional, tá? O adoecimento através das emoções é chamado de fatores internos, tá? Como eu sempre digo, sentir as emoções é completamente comum, tá? No entanto, sentir em excesso, né, e de forma muito intensa e remoer as emoções adoece ao longo do tempo, tá? As emoções que sentimos geram reações químicas no nosso corpo e afetam determinados órgãos, tá? É possível senti-las fisicamente, em muitos casos. As famosas borboletas no estômago, né? A tensão e os nódulos nas costas. As dores de barriga, em momentos de muita ansiedade, né, ou tensão, são situações bem conhecidas, né? E bem comuns de quem remoe a emoção e tem muita ansiedade. Então, se as emoções forem sentidas de forma muito intensa ou de forma prolongada, elas podem desenvolver diversas enfermidades no nosso organismo, tá? Mas o interessante é que no caso das crianças, elas não guardam as emoções como nós adultos fazemos, né? Então, mas elas são influenciadas pelas emoções guardadas e sentidas de forma muito desequilibradas, né? Pelos adultos com os quais ela convive, principalmente da mãe, tá? O elo entre a mãe e a criança é muito forte, tá? Por isso, devemos ficar atentos às emoções da mãe, para que ela não desenvolva alguma enfermidade na criança, tá? Geralmente, a mãe é a pessoa que passa mais tempo com o bebê. E também é normal, né, a mãe ficar muito preocupada ou com o emocional abalado nos primeiros meses após o nascimento da criança, né? A vida da mulher muda completamente com a maternidade. Encarar todas essas mudanças pode gerar um desequilíbrio emocional muito grande, né? Quando esse desequilíbrio ocorre, as emoções da mãe podem favorecer aos quadros de cólicas, refluxos, diarreia, prisão de ventre, sono leve, as gripes e os resfriados, tá? Entre outras enfermidades que são muito comuns na infância, né? E que atrapalham muito o sono da criança, tá? Essa informação, certamente, é muito nova para algumas mães, né?
e algumas até se recusam a aceitar essa realidade, né? Então, aí, mamães, alguém já tinha ouvido falar que as emoções da mãe, né, ou das pessoas que convivem com o bebê pode desencadear esses problemas da infância, as cólicas, os gases, os refluxos? Alguém já tinha ouvido falar nisso? Me contem aqui, me falem aí se vocês já tinham ouvido falar, tá? Então, continuando aqui, né? Muitas vezes aqui no Espaço Criança Pix, a mãe chega em busca de ajuda para as enfermidades que estão atrapalhando o sono da criança. E para conseguir tratar a criança, eu preciso também tratar a mãe, né? Olha só, eu até consigo atuar diretamente, né, sobre os sintomas da enfermidade da criança. Mas se eu não tratar a raiz do problema, no caso a mãe, a enfermidade voltará e voltará a aparecer, né, em pouco tempo, tá? Então, assim, vou te dar um exemplo em que as emoções da mãe podem desenvolver enfermidades nas crianças e atrapalhar muito a qualidade de sono delas, tá? As cólicas são enfermidades naturais do organismo, né? Que se encontra em desenvolvimento. Mas também podem ser agravadas quando a mãe está sentindo preocupação em excesso, tá? A preocupação excessiva ou até mesmo a obsessão são emoções que afetam o canal energético de um órgão ligado à área gastrointestinal do nosso organismo. Tá? A sobrecarga energética devido ao acúmulo das emoções sobre este órgão pode gerar sintomas como os das cólicas nas crianças, tá? Se outra pessoa, além da mãe, também passar muito tempo com a criança, as emoções dessa pessoa também poderão ter impacto sobre a saúde da criança. Tá? A mãe influencia mais, porém, cada caso é um caso, né? E é preciso entender, né, a rotina da criança e o estado emocional das pessoas com as quais a criança convive, né? Com as quais ela passa a maior parte do tempo, né? E ainda temos mais um fator aí, né, que leva ao adoecimento que eu ainda não falei, tá? Este não é nem interno e nem externo. É a mente, tá? Assim como as emoções, a mente também pode levar ao adoecimento. Uma mãe que tem a mente muito agitada, muito intensa, né, pode gerar as enfermidades para ela e para a criança, né? Aquela mãe que não relaxa nunca, que não consegue parar para descansar, está sempre com a mente ocupada, pensando em algo ou preocupada, pode acarretar enfermidades para a criança sem ter a menor consciência disso. Tá? Dentro deste terceiro fator para o adoecimento, segundo a medicina tradicional chinesa, tá, gente? Estão também os hábitos de vida, como o excesso de atividade física, excesso de trabalho sem descanso, alimentação inadequada, a falta de relação com a natureza, né? A relação interpessoal também é um fator muito importante. Então, tudo isso faz a pessoa adoecer com o tempo, tá? Deixa eu ver aqui quem mais respondeu a minha pergunta. Meu bebê teve cólicas por muitos meses. Eu fiquei 2 anos sem dormir uma noite. Por causa do parto, eu fiquei com muito medo dela morrer e eu só dormia com a mão nela, né, para saber se ela estava respirando. Olha só, interessantíssimo isso, né? É o medo aí no órgão que é o rim, né? Eu na vida, mente não para. Isso aí, Priscila, tem que dar um descanso para a cabeça também, né? Priscila, deve ser por isso que meu bebê tem muita cólica, estou com crises de ansiedade. Olha só, o emocional aí, né? Desencadeando a cólica no bebê da Priscila. Então, vamos lá, continuando, né? Então, a mãe que quer criar, né, uma criança saudável precisa ter a consciência, né? Que não são apenas
com os vírus, bactérias, né? E mudanças climáticas que ela precisa se preocupar, tá? Ao ser uma mulher equilibrada, né, emocionalmente, com hábitos de vida saudáveis, ela não faz bem apenas para a saúde dela mesma, né? Ela consegue evitar várias enfermidades de fundo emocional e psíquico que podem ser originadas na criança por causa dela, tá? Então, gente, eu sei que essa informação pode ser nova para muitas mães, mas esta é a base da medicina tradicional chinesa que já existe e é praticada há mais de 5.000 anos, tá? Então, a cada dia que passa, essa consciência da importância do equilíbrio emocional tem crescido na nossa sociedade, né? Mas não se trata de cuidar das nossas emoções apenas para a nossa própria saúde e equilíbrio emocional, né? A mãe precisa ter consciência do tamanho da influência que as emoções dela, né, possuem sobre o organismo do seu bebezinho, tá? Esse conhecimento explica porque, em alguns casos, né, não há remédios que façam as cólicas de algumas crianças passar, né? Embora o correto seja não dar remédio para os bebês, né? Então, assim, algumas mães recorrem a eles no desespero mesmo, né? Porque é muito doloroso para uma mãe ver seu filho sofrer, né? E não fazer nada para ajudar, né? E não é só doloroso, é cansativo, é exaustivo também, né? Acordar várias vezes durante a noite para cuidar do bebê com cólicas, refluxos ou gases é muito desgastante, né? E isso vai virando uma bola de neve, né? Porque a preocupação da mãe pode iniciar ou agravar os quadros das cólicas e outros desconfortos intestinais, né? E na medida em que esses desconfortos não passam, a mãe fica cada vez mais preocupada. E com isso as cólicas, né, que em alguns desconfortos, né, que são normais apenas durante um período, podem se estender por meses na vida de algumas crianças, né? E nesses casos de enfermidades causadas, né, por fatores internos, ou seja, por desequilíbrios emocionais, o uso de medicamentos ou qualquer que seja outras alternativas tenderá a não dar resultados, né, os resultados esperados, porque eles não conseguirão alcançar a raiz do problema. E deixa eu ver aqui se tem mais alguém falando mais alguma coisa. Vamos lá, pessoal, vamos interagir. Tá? Mais uma vez, quero convidar vocês a se inscreverem na Masterclass O Segredo do Sono Infantil, onde eu falo dessas enfermidades, né, que as crianças têm nos primeiros meses de vida, e eu vou ensinar 3 técnicas para amenizar esses desconfortos, tá bom? Então se inscreve lá, o link está na bio, vai ser no dia 26, às 8 horas da noite. Espero vocês lá. Então, continuando aqui, para finalizar, tá? Eu vou dar uma dica para as mães que estão assistindo agora essa live, tá? Para que elas saibam como podem melhorar seu emocional e o estado da mente, né? Para se tornarem mulheres mais plenas e conseguirem evitar, né, várias enfermidades que podem atrapalhar muito a qualidade do sono das crianças, tá? A primeira coisa é buscar hábitos de vida saudáveis, sem excessos, tá? Sem excessos de trabalho, sem excessos de atividade física, sem excessos de preocupação com a criança, né? Sem acharem que precisam dar conta de tudo sozinhas, né? E ficarem sobrecarregadas. Isso acontece muito, né? Com muitas mães. Elas acham que para serem boas mães precisam ficar sobrecarregadas e que ninguém mais pode ajudar com os cuidados da criança, né?
Muitas, inclusive, nem deixam os pais fazerem o papel de pai, né? Se a criança chora no colo do pai, a mãe vai logo lá pegando, como se ele não fosse capaz de cuidar da criança e da situação, né? Então, a mãe que cria esse tipo de hábito, além de se tornar super protetora e acarretar outros problemas futuros na criação da criança, ainda pode ficar tão desequilibrada emocionalmente, mentalmente, que pode desenvolver enfermidades na criança. Então, se você tem uma criança que está com muita cólica, né, refluxo ou gases, experimente analisar os seus hábitos e emoções e veja se reconhece alguns desses fatores, né, que eu vou falar agora. Tá? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Tá, então prestem atenção, gente. Você tem que se analisar fazendo o seguinte questionamento, né? Se você está sempre muito preocupada com a criança, tá? Esse é um. O outro está sempre muito estressada com a sobrecarga do dia a dia, tá? Está sempre muito preocupada e estressada com a rotina da maternidade, do trabalho, tá? Não tem mais tempo para se cuidar, né? Como fazer exercícios e atividades que relaxam o corpo e a mente. Está trabalhando demais e sem tempo para mais nada. É super protetora, né? E a criança é muito apegada à mãe. Acha que só você, né, mãe, pode cuidar bem da sua criança, né? Não deixa o pai dar comida e nem colocar para dormir ou ficar com a criança quando ela chora, né? Tem mãe que é assim, né? Acha que tem que ser, né, super mãe, que dá conta de trabalhar, cuidar da casa, né, da criança, sem precisar de nenhuma ajuda, né? Não consegue dormir direito à noite? Isso é um problema, né? Sua mente não para nunca? Fica pensando em muitas coisas ao mesmo tempo? Deita, dorme, mas não descansa, né? Fica com a mente ligada. Se por acaso você se identificou com um ou mais dessas coisas, né, que eu falei, seu estado emocional ou mental pode estar gerando algum desequilíbrio na sua criança, tá? E ajudando a desenvolver essas enfermidades, tá? Então, para que você seja uma boa mãe, né, e que contribua para a saúde e equilíbrio emocional da sua criança, você precisa estar bem e ter qualidade de vida em primeiro lugar, tá? Na Masterclass, O Segredo do Sono Infantil, eu vou falar melhor, né, desse assunto e te ensinar o que você precisa fazer para proteger a sua criança dos danos das suas emoções. E também vou te dar um mapa, tá? Em que você vai aprender a relacionar 9 enfermidades comuns na infância e que atrapalham muito o sono dos bebês, tá? Com as emoções da mãe. Então, se você ainda não se inscreveu, vai aqui no link da bio, tá? E se inscreve. E se você já se inscreveu, fica lá, né, no nosso grupo do WhatsApp, tá? Firma lá, onde vamos colocar os links de acesso ao evento, que é 100% online e 100% gratuito, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu vejo vocês novamente na próxima live, tá? A programação das lives fica aqui, passando nos stories, tá? Do perfil do Criança Pix. E se você estiver no grupo, eu deixarei lá para vocês também, tá? Se por acaso você acabou de entrar no grupo, logo, logo eu vou postar lá novamente, tá? E você terá acesso ao cronograma das nossas lives. Tá? Vamos ver aqui se tem mais alguém. Tá ok, gente. Muito obrigada, tá? Gratidão e um grande abraço a todos vocês. E nos vemos na próxima live. Tchau, tchau.